Hoje eu ia falar um pouco sobre a China, sobre a sua economia. Eu tirei algumas informações do site do Brasil Escola e algumas do Prepare para o Enem. Eu tirei também algumas informações de um vídeo do professor Elias Jagou, que fala mais sobre a China. Sobre a China. O não oficial República Popular da China, tipo de governo, República Comunista, capital Beijing, Pequim, a língua oficial mandarim, presidente Xi Jinping, localização Ásia, área 9.563, 962 km², população 1.419.000. Esse é o nome que eu coloquei aqui, mas é muito mais do que isso. A densidade demográfica é de 146,29 AP de km². Índice de desenvolvimento humano, IDH, é de 0,752. O produto interno bruto da China é de 12,24 trilhões. A moeda renminbi. A capital da China é Pequim. A capital da China é Pequim, que na província chinesa chama Beijing, é localizada no norte do país. Trata-se de uma das metrópoles mais populares do mundo, com um pouco mais de 28 milhões de habitantes. A cidade divide-se em 14 distritos e dois condados rurais. A cidade sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2008. O governo. A China é a república comunista que se visa a desenvolver os princípios de uma sociedade socialista. Contudo, são observados no país práticas econômicas de cunho liberal, por muitos considerados capitalistas. O Partido Comunista, criado em 1921, está à frente do governo chinês desde 1949. O governo baseia-se na atuação de um único partido, não permitindo a existência de outros partidos. No passado, a China possuía um sistema político baseado em dinastias, as famílias reais que se cediam no poder. O país foi governado ao longo de 268 anos pela dinastia Qing, sendo essa a última dinastia imperial chinesa. Com a queda dos Qing, fundou-se no país a República da China em 1911. No ano de 1949, Mao Tse-tung, revolucionário chinês que foi líder da Revolução Chinesa por meio do Partido Comunista, estabeleceu no país a República Popular da China. Ao fim da Guerra Civil Chinesa, Mao Tse-tung governou o país até o ano de seu falecimento em 1976. Desde 2013, a China é governada pelo presidente Xi Jinping. Agora eu vou falar sobre a economia. O grande motor da economia chinesa encontra-se diretamente ligado aos fatos políticos que marcaram o país na década de 1960, quando Deng Xiaoping assumiu o poder e promoveu uma ampla abertura no mercado do país, com a instalação das empresas estatais que visam no mercado chinês uma grande oportunidade de negócio. Até então, o país adotava um modelo maoísta em que predominava a propriedade estatal e dura intervenção do controle do Partido Comunista Chinês. O modelo chinês pautou-se na adoção de uma prática econômica denominada de joint ventures, em que as empresas estrangeiras que desejassem se instalar no país deveriam necessariamente se associar à empresa local, geralmente estatal. Com isso, o governo conseguia que pelo menos uma parte do capital estrangeiro se mantesse no país. Além disso, as multinacionais deveriam instalar as suas fábricas em territórios específicos, previamente determinados em uma instalação específica, nas chamadas ZEC, Zonas Econômicas Especiais. Apesar dessas exigências, a China, ao final da década de 1990, tornou-se o maior receptor de investimentos estrangeiros de todo o mundo. Mas por
Mas por qual motivo as empresas multinacionais investem no mercado chinês, mesmo com tantas i- imposições do governo? Vou falar um pouco mais sobre a economia. É, também se deu as novas reformação econômica e social, ondas de inovação institucionais, reformas rurais em 1978, em que o governo fez o quê? O governo, as terras eram do governo, então o que ele fez? Ele deu para uma parte para os trabalhadores, eles eles trabalhavam para eles e uma parte para os trabalhadores rurais. Eles plantavam, era do governo, e a outra parte que os trabalhadores faziam eram deles para eles venderem. Assim o mercado rodava, tá entendendo? Surge uma massa de empresas não capitalistas oriundas do mercado. É tipo, o governo, ele pegou umas fábricas só para ele. Eu vou explicar mais um pouco aqui. As reformas fiscais também teve umas reformas fiscais em 1994. A corporação das antigas empresas estatais, empresas de modelo soviético se transformaram em empresas orientadas no mercado. Tipo, as empresas, elas ainda são do governo, mas sabe que o governo, ele rege pro mercado dessas empresas. Como eu falei, as empresas de fora do país, elas têm que se associar com alguma empresa do país. Aí a economia fica girando. É tipo isso, tipo alguma coisa parecida. Surge uma economia monetária de produção. Surge uma economia em grande escala também, em grandes fábricas. Lá na China tem muitas fábricas lá. É, no ano de 2008 aconteceu uma crise na China. Por quê? Porque essa crise aconteceu. A quantidade gigantesca de produtos sendo escutados simultaneamente, estocados. Então tinha muita coisa sendo estocada e, e, o, e também por causa de um projeto que foi um projeto especulado por 98 empresas estatais com 39 bancos de diferentes níveis, criando uma moeda para essas empresas executarem esse projeto. Tipo, os bancos eles davam dinheiro para as empresas estatais investir e comprar equipamentos, sabe? Que é para as empresas crescerem. Uh, Isso foi a crise da China de 2008. Mas essa crise ela passou rápido. Uh, Também podemos falar um pouco sobre, sobre o crescimento econômico da China, porque a China ela faz projetos a longo prazo que o governo chinês faz em diversas áreas. O governo chinês faz projetos em longo prazo, tipo assim, na área de economia, ele faz um projeto na área de economia para 10 anos na frente, na área de educação há 5 anos na frente, tá entendendo? Tipo, sempre avançado esse projeto deles. É sempre lá pra frente. Eles pensam nos projetos de economia, de cidadania, de ciência e educação. Só que os projetos são lá pra frente. São lá pro futuro. Eles pensam nos projetos lá no futuro. Eles elaboram. Tipo, é um projeto para longo prazo. É de educação, de, de, de cultura, de economia, essas coisas. É por isso que o governo chinês é tão próspero assim e ele cresce ainda mais. Também podemos falar sobre a mão de obra barata e abundante, que na China tem muita mão de obra. É 1 bilhão e alguma coisa de habitantes. Também podemos falar sobre os baixos impostos. Os impostos da China representam na média 17% da arrecadação de empresas. No Brasil, por exemplo, esse valor é de 36%. A abundância e fácil acesso a matérias-primas. O território da China apresenta valiosas reservas de materiais
nos mais diversos tipos, como é o carvão mineral, manganês, urânio, zinco e titânio. Além disso, a produção de produtos primários usados na produção também é acentuada, o que garante o bom funcionamento das indústrias estrangeiras que se instalam no país. O amplo mercado consumidor, como eu falei, a China tem muitas pessoas. Então, as pessoas elas consomem e elas vendem coisas. Tipo, com essa quantidade gigante de pessoas, o mercado da China ele não fica parado, ele sempre fica circulando. O mercado da China é muito bom. A facilidade do escoamento e exportação de produção. Sabe-se que geralmente as empresas estrangeiras, ao se instalarem em um país subdesenvolvido, com contratos nele, apenas a montagem da sua produção. Assim, a tecnologia em si é realizada em outros países. É apenas a junção das peças de um dado produto é realizado no local onde se investe. São as chamadas maquiladoras. Na China, esse processo torna-se facilitado pelo fato da maioria das zonas de investimentos oferecidos pelo governo contratar-se no litoral do país, o que facilita o escoamento da produção para as demais regiões e mercados consumidores do mundo. Fala aqui que a China é um país subdesenvolvido, mas a China ela está se falando um país desenvolvido, ela não está mais subdesenvolvida, a China.